aí, galera, tudo bem com vocês? E bora falar de No Limite hoje? Pois é, hoje a Guza foi a eliminada do episódio de ontem. Hoje a Guza foi eliminada do episódio de ontem, ficou bom. Não esquece de já chega, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E bora pra resumir tudo o que aconteceu até chegar à eliminação da Guza no episódio de ontem. Bom, além das cobras que tem passeado pela tribo Lua, agora apareceu um casal de iguanas. E adivinha se a cobra não apareceu de novo? Apareceu de novo. Será que é algum sinal, gente? Eu não sei não, eu tô achando meio suspeito. Bom, na tribo Lua, o Pedro fala para o Lucas que não adianta a TM querer fazer alguma prova que tem que nadar, alguma coisa na água, porque ela não é boa nisso. O Pires é muito melhor nisso, então não adianta falar, mas eu quero fazer essa parte. Não, essa hora não adianta fazer isso. Precisa ser colocado pessoas que conseguem fazer de uma melhor, quem manda bem. Se o Pires que manda bem na água, então tem que pôr o Pires. Não adianta o time falar, eu quero fazer a prova, a parte da água. E aí tava essa conversa entre Pedro e Lucas. Isso que o Pedro é grudadinho na TM, né? Mas enfim, tava rolando essa conversa entre eles. Depois o Matheus vai falar pra Andreia que a próxima eliminação seria o Clécio. E perguntou se seria isso. A Andreia falou que não pensou nisso, que não tinha pensado assim e nem tinha pensado nele, que ia esperar primeiro, porque estava confiante que eles iam ganhar essa prova e que ela só pensaria nisso depois. Deu um corte no Matheus e não levou muito essa conversa adiante. Mas aí ela foi falar pra Ninha que o Matheus queria se resguardar, que tinha ido até ela pra conversar e tinha falado que ela tava no top 6 dele, e que elas falaram a Ninha falou que ele foi falar alguma coisa com ela também na hora da água, mas aí elas estavam conversando que a qualquer momento essa aliança vai acabar se quebrando, porque tá reduzindo muito o número de participantes. Então elas já entenderam que o Matheus foi tentar ver se conseguia trazer algum aliado para ele. Bom, o Matheus falou pro Lucas e pro Pedro que eles não estão nos top 6 das meninas e que talvez eles precisam tirar uma delas antes do Clécio, porque senão elas podem trazer o Clécio para junto delas e assim elas conseguem tirar os meninos. E aí, então, por estratégia, seria melhor tirar uma das meninas antes do Clécio e tentar trazer o Clécio pro lado deles, porque aí eles estariam empatados, 4-4. Bom, a prova do privilégio foi a seguinte. Primeiro, a equipe Sol deixou de fora o Pedro. A primeira parte da prova do privilégio era uma corda bamba. Eles tinham que atravessar de um em um. Tinha umas outras cordas, tinha 3 cordas no meio do trajeto dessa corda bamba para eles se apoiarem. A equipe Lua, o Ipojucan chegou primeiro lá do outro lado. Ele chegou antes de Lucas, mas muito pouquinho antes. Uma diferença muito pequena. Durante essa primeira fase inteira ficou muito palho a palho ali. As duas equipes, eles estavam bem competitivos. Quando um participante atrasava, o outro participante adiantava da outra equipe. A Lua abriu uma vantagem, mas logo a equipe Sol recuperou. E aí, Lua terminou primeiro essa primeira fase, chegou todo mundo lá no tapete primeiro, mas com uma vantagem muito pequena, uma uninha de vantagem. E depois do tapete, a segunda parte da prova do privilégio eles tinham uns cubos dentro de como se fosse uma rede de cordas amarradas com um nó, e eles tinham que soltar esses nós para poder tirar esses cubos de dentro desse saco, né, esse saco de cordas. Então eles tinham que tirar os nós. A equipe Lua foi muito rápida. A equipe Lua acabou indo mais rápido. Eles tinham que pegar esses cubos, eles atravessavam
uma malha, como se fosse uma malha, na verdade um entrelaçado assim, ó, de bambu, que formavam uns quadrados, então era tipo uma malha. E com esses cubos na mão, cada um da equipe pegava um pouco de cubo e eles tinham que ir pulando, mas por dentro desses quadrados que formavam essa malha do baú. Não podia ir por cima. O Janarão saiu correndo por cima, chegou lá em 5 segundos do outro lado, o Fernando mandou voltar, que era para ir por dentro. Então a equipe Lua chegou um pouco antes, mas, gente, um pouco antes, muito pouquinho antes. Não tava com uma diferença muito grande. E começaram a montar, aí eles tinham que montar uma torre de cubos. Lógico que no final eles já não alcançavam, tinham os cubos menores. A torre de cubos tinha que parar em pé por 3 segundos. A equipe Lua, o Vitor subiu nas costas do Ipojucã para ele conseguir terminar a torre. A hora que você olha a tribo Sol, a Flávia ergue o Clécio. E o Clécio é grande. A Flávia, essa bicha é grande e forte, hein? Porque o Clécio também é alto. Ela ergueu o Clécio aqui assim, ó. Não colocou aqui no ombro. Ergueu aqui em cima o Clécio pra ele terminar de montar. A torre eu achei muito engraçado, porque ela foi muito forte, muito rápida. Ela puxou o Clécio sem pensar e já ergueu ele pra terminar de montar a torre. Mas a tribo Lua foi mais rápida e acabou ganhando a prova de privilégio. Aí, logo depois, na comemoração, vem lá o depoimento do Pedro falando: ai, mais uma vez a tribo Lua foi desrespeitosa com a gente. É aquelas conversas, daquelas provocações que eles fazem, e aí eles, mais uma vez foi desrespeitoso. Ai, Pedro, ninguém se importa. Na verdade, a gente gosta da rixa e do incômodo que causa em vocês. O Pedro fala já lá na tribo, lá no acampamento, eles sentaram todos. O Pedro falou: eu não queria apontar erros e falhas de nada, de ninguém, mas eu acho que seria legal que a gente conversasse. Aí o Matheus falou que queria que colocasse ele onde precisa de cérebro, porque nessa prova não colocaram, gente, cérebro para montar uma torre de cubo empilhado. E aí ele ficou chateado porque ele queria estar nessa parte de cérebro e não estava. Bom, então tá bom. Aí ele falou que ele é muito bom com isso, só que ele porque prova de cérebro ele precisa. E aí me dão os braços que eu consigo fazer. Não adianta colocarem somente braços nesse tipo, na finalização. Precisa colocar um cérebro e darem os braços. Gente, olha o que ele falou. Ele quer falar que ele é muito inteligente, não adianta colocar um monte de gente burra lá que só tem força, porque precisa ter ele, que é inteligente, e aí os outros com força bruta que não pensa para executar o que ele tá falando. Arrogante, né? Bem arrogante e bem audacioso ele, né? Um comentário desses. Bom, mas enfim, é isso. Tá, aí o Pedro entrou na história de, por exemplo, não adianta falar, eu quero fazer a parte de ter que nadar. Não, tem que ver quem manda bem. Por exemplo, o Pires, o Matheus manda bem nisso e tal. Aí a Flávia entrou nisso e falou, você falou pro Pedro, você estava conversando isso com o Lucas, só que você só veio colocar isso aqui pra gente porque a gente perdeu a prova. Se a gente tivesse ganhado a prova, você não teria falado, você estaria falando por trás, falando pelas costas. E isso não é legal, gerou ali um leve desconforto. E aí depois eles conversaram, bom, não vamos ficar nesse, diz que me disse. O que tiver que falar, vamos vir e falar pra gente não gerar esse desentendimento entre a equipe. Afinal, né? É a equipe do amor e da amizade. Na Lua, a Guza fala que agora eles têm que se concentrar na boa relação que ela tá construindo com o Vitor e que agora ela tá se sentindo como parte ali do pessoal da tribo, que ela não tava se sentindo muito bem, mas aí agora ela começou a se sentir como parte. Não durou muito, né, Gus? Coitada.
Depois na tribo Sol, o Matheus conversando com o outro, porque ele falou que o nome dele já surgiu, então ele tem medo do nome dele surgir de novo na votação. Foi lá falar com a Flávia, que eles contam muito com ela, porque ela é muito boa, e blá blá blá. E a Flávia, muito obrigada, você também, foi muito bom. Você atravessou muito rápido na corda bamba. Todos demagogos, né? Bom, enfim, foi pra prova da imunidade. Depois a tribo Sol começou a dançar quadrilha lá no acampamento e o Matheus em depoimento falou: eu não queria dançar quadrilha, eu tô de saco cheio, eu tô cansado, eu tô estressado. Você acha que eu quero dançar quadrilha? Mas eu já entendi que essa parte social do jogo, isso é importante. Então eu fui dançar quadrilha. Não querendo, mas eu acabei indo. É óbvio, né, Matheus? Esse jogo é basicamente social, porque você pode ser péssimo, mas se você tiver um bom social, você não vai ser eliminado tão cedo. Bom, foram para a prova de imunidade. Na prova de imunidade, a equipe Sol deixou de fora a TM. Começou a primeira etapa, foi a Aninha na tribo Sol e a tribo Lua, o Janaron. Então, uma prova muito parecida com uma que teve lá na primeira semana do Power Couple, que eles estão com uma cinta, uma argola nessa cinta e tem uma corda que passa por dentro. Só que eles tinham uma cerca, essa corda estava toda enroscada nessa cerca. Para desenroscar, eles precisam ficar passando, fazendo por cima, por baixo, pelo meio da cerca, para conseguir desenroscar e se soltar dessa corda. Aninha e o Janaron, super ágeis, muito bons os dois. O Janaron deu uma enroscadinha porque a corda, como ela era muito grossa, então ela meio que travava. Então ele acabou se enroscando assim, no sentido de não conseguir destravar a corda. A Aninha foi muito mais esperta, a Aninha conseguiu superar e mais rápido que o Janaron, que já é muito esperto e eles têm muita destreza, bom, enfim, mas ali o páreo era bem acirrado. A Aninha conseguiu se soltar da corda primeiro. Na hora que se soltava da corda, eles chegavam até o ponto onde tinha os outros 3 competidores presos da mesma maneira na corda e precisavam se desenroscar da primeira cerquinha, que tinha alguns nozinhos ali, e depois era uma corda toda trançada para liberar o final dessa corda trançada. Então, a equipe Sol que saiu na frente nessa etapa, só que aí a equipe Lua chegou junto e conseguiu tirar o atraso e ultrapassou a equipe Sol, porque a Flávia acabou ficando enroscada nesse nó na cerca. E depois, na hora de desfazer as tranças, como eles estavam em 3 e a corda era muito grande e muito pesada, eles precisavam segurar essa corda. Se não segurasse, ia se embolar inteiro. Então a equipe Sol acabou ficando para trás. A equipe Lua, eles fizeram uma tática muito boa. O Ipojucan, ele ia passando. O Ipojucan ou o Charles, né? Não lembro qual dos dois. Eu só sei que ele ia passando pelas meninas. Basicamente ele que mais se mexia ali por cima e por baixo. E elas iam trocando de lugar para conseguir ir tirando essa trança da corda. Chegaram primeiro na penúltima etapa, que eles tinham que lançar tinha uma corda presa, na ponta presa, um aro, eles tinham que lançar, tinha uma plataforma com um alvo nessa posição, e eles tinham que acertar nesse, como se fosse um alvo, mas era um gancho, eles tinham que acertar para poder puxar e trazer a plataforma até eles. A equipe Lua não conseguia de jeito nenhum. A equipe Sol toda enroscada lá no nó. E assim, e a equipe Lua tentando a todo custo puxar essa plataforma e não conseguiam de jeito nenhum, gente. A equipe Sol chegou na mesma etapa que eles estavam, jogaram e muito rapidamente eles conseguiram puxar a plataforma. E aí, depois de um tempo que a equipe Lua conseguiu puxar também, a equipe Sol já estava montando, tinha que montar uma pirâmide de cubos, que foi muito difícil, as peças
bem complicadas ali para montar. Eles perderam um bom tempo para conseguir, as duas equipes se igualaram. Se eu não me engano, eram 6 peças essa pirâmide, mas era muito difícil de montar. Então eles estavam iguais ali. Não teve ninguém com vantagem mesmo durante a prova, tendo essas vantagens. Ali estava muito difícil para eles conseguirem montar a pirâmide de cubo. E por fim, quem conseguiu, como sempre, finalizar a prova de lógica e ganhar a prova da imunidade foi a equipe Sol. O Pedro, como sempre, ele consegue finalizar muito mais rápido que todos os outros competidores. E esse é um ponto muito mais forte da equipe Sol, que eles colocam o Pedro nessa etapa, que aí eles acabam tendo uma grande vantagem com isso. Equipe Lua foi para o portal. Antes do portal, a equipe Lua os meninos foram conversar com o Janarão, falar para eles sobre a questão de voto, que eles precisavam votar, e o Janarão só sabe falar, vamos ver. Que a única coisa que ele fala é vamos ver. Os meninos falaram, até o Vitor falou, eu acho que é melhor a gente votar no Janarão antes de votar na Guza, porque o Janarão pode acabar com o nosso jogo, porque ele fica dando o voto solto, o voto sozinho, e ele pode acabar com o nosso jogo a qualquer momento. Então, às vezes, é melhor a gente votar no Janarão antes mesmo da Guza. Bom, enfim, teve essa articulação, mas não deu certo. Mantiveram o voto na Guza. E aí, no portal, o Rodrigo até falou que, de fato, eles têm o Pedro, que ele é muito eficiente na lógica e supera todos eles, fazendo com que assim a equipe Sol ganhe. Mas a gente tem que ver também que a equipe Lua, eles são muito fortes. Então, em outras questões de agilidade e força, a equipe Lua, ela é melhor. Só que quando tem essa questão mais estratégica para finalizar a prova, a equipe Sol acaba tendo essa vantagem. Bom, enfim, no portal, Guza teve 6 votos por unanimidade, porque ela mesmo não votou nela, é óbvio, ela votou no Vitor, mas o voto foi unânime contra a Guza. Ela já sabia, ela tava tranquila no portal, ela tava até sorridente e fazendo gracinha com o Vitor. Pelo que eu tinha visto, eu acho que já tava de saco cheio mesmo, eu acho que ela tava querendo mesmo era ir embora, porque ela fez a gracinha com o Vitor e não se importou, falou pra eles que quer ver eles, a equipe Lua, na final do programa. Foi embora super tranquila. Então foi isso. Me conta pra quem que você tá torcendo em No Limite. Tribo Sol ou Tribo Lua? Deixa aqui nos comentários pra mim. Um beijo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Um beijo. Fui!